Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus nessa manhã. Se você pode, com carinho, dê um abraço nessa pessoa que está ao teu lado. Diga assim: que bom que você veio. Diga: que bom que você veio. Aleluia. Dá um high five aí nessa pessoa. Diga assim: que bom que você veio. Que bom que você venceu a cama. Que bom que você venceu e você está aqui hoje. Aleluia. 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 Ele está na casa. Aleluia. Aleluia. Mateus, Whitney Houston para mim, meu filho. Tá meio gritando aqui no ouvido. Ei. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco. Vem ao Shaddai. Perfeito não sou. Mais uma vez, vem do início, vem. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco. Coloque a mãozinha no coração e diga assim: olha, perfeito não sou. Mais uma vez, diga: pela graça, até você entender que é a graça que cura. Ei, pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo. Perfeito não sou. Novo dia. Cadê a letra aqui no telão pra mim? Pra te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não há lei, diga: sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, novo dia recebo. Aleluia. Recebo. Eu queria que você fechasse teus olhos, colocasse a sua mão no teu coração. Nós vamos entrar agora no momento da palavra. Mas esse momento, enquanto você canta, é o Espírito Santo te lembrando que pela graça nós fomos alcançados. Graça, favor não merecido. Não merecíamos, mas Ele nos deu mais um dia. Eu vou dizer de novo: não merecíamos, mas Ele nos deu mais um dia. Aonde nós estaríamos se não fosse o amor dEle? Aonde nós estaríamos se não fosse o Senhor nos guardando? A palavra do Senhor vai dizer que Ele guarda o sono deles e até enquanto dorme, que Ele guerreia por você, Ele te guarda. Enquanto você está dormindo, deixa eu te dizer uma notícia: o mundo espiritual é muito mais vivo do que o mundo físico que nós vivemos. Enquanto você passeia, enquanto você viaja, enquanto você dorme, trabalha, o mundo espiritual te amassa, está em constante guerra. Enquanto nós estamos adorando, despreocupado aqui dentro, no mundo espiritual agora, Jéssica, está tendo uma guerra tão grande pela minha e pela tua alma, porque Satanás, ele já entendeu que ele perdeu. Eu vou dizer de novo: ele já entendeu que você veio aqui para agradecer e dizer: Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade. Cadê você que é grato? Cadê você que é grato? Joga a tua mão pro alto e diga uma palavra de adoração. Vai! Você é tudo.
Sou grato, Cristo, novo dia recebi. E faz barulho, é o Shaddai. Se você tem o privilégio de, como eu nessa manhã, ter a sua mãezinha aí do lado, dê um abraço nela e diga assim: que bom que a senhora veio hoje. Pastora, minha mãe não está aqui. Coloca a mão no teu coração e diga: te carrego aqui comigo, nas minhas orações, no meu cuidado no joelho, né? Quando você manda $10, $100 lá pro Brasil para pagar aquela plano de saúde, para cuidar dela, é uma forma que Deus te deu de cuidar. Às vezes algumas pessoas perguntam assim para mim: pastor, Deus tem me abençoado tanto aqui, mas eu queria estar tão perto da minha casa lá no Brasil. E nós não entendemos que muitas das vezes Deus nos usa de forma diferente. De repente, se você está lá nesse momento, a tua família lá no Brasil não estaria vivendo o que está vivendo hoje, e você tem sido canal de bênção naquele lugar. Saudade a gente administra, mas às vezes a falta de comida, a falta de aluguel, que é o que você tem providenciado lá, tem sido de muito mais bênção. Então nessa manhã, que a saudade seja muito menor do que a gratidão. Seja grato ao Senhor por poder ser provisão na vida daqueles que você ama. Você pode dizer glória a Deus? Com carinho, coloque a mão no coração e diga assim: eu sou provisão. Estou vendo pessoas já chorando que entenderam. Diga: eu sou provisão. Satanás, ele não vai roubar a alegria de você entender que você é provisão. Você é provisão para aqueles que você ama, e pode não estar perto, mas você ama. Você é provisão. Você pode dizer glória a Deus? Abra a tua Bíblia comigo sem muita demora no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 2. Deus, eu tenho uma palavra rápida para nosso coração nessa manhã. Enquanto você procura Êxodo 2, eu quero louvar a Deus por esse ano de 2026. Depois de tantos anos, eu poder comemorar o Dia das Mães com a minha mãezinha sentada ali assistindo a beldade que ela fez. Sou bonita assim por causa da dona Denil. Se você percebeu, eu pareço muito com ela. Minha irmã e meu irmão é mais feio, parece com meu pai, né, mãe? Olha lá, ela disse que sim. Todo mundo bonito, ela já grita logo: é todo mundo bonito. Mas uns são mais privilegiados, e glória a Deus por isso. Mãe, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Eu quero agradecer a Deus também algumas mães que fazem parte da minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha nora Fernanda, que me fez vó pela primeira vez, sendo a mamãe da minha Johanna. Eu quero agradecer a Deus pela vida da minha nora Bruna, que hoje está em casa, está assistindo esse culto, está de resguardo. Me fez vó de menino, o Ilai, e agora me fez vó da minha caçulinha Helena. E eu quero também agradecer a Deus pela vida da minha filha Radassa, que me enche de orgulho, que me enche de alegria, e me fez vó da minha Zoe Ray. Deus é fiel. E eu sou tão feliz, Sulene, porque todas elas, cada uma no seu jeitinho, elas têm se demonstrado mães carinhosas, presentes, mães que cuidam. Que toda vez que você chega perto dos meus netos, vai ver que sempre os maiorzinhos, no caso, né, o Ilai e a Johanna, eles sempre eles estão envolvidos com as coisas do Senhor. Às vezes você vê a Johanna aqui em cima com a mão levantada, adorando. Eu quero deixar bem claro, ela tem o DNA da pastora? Tem. Mas ali 99% é a criação que ela tem em casa, através da minha nora Fernanda. É uma criação totalmente envolvida na palavra de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida da Fernanda, da Bruna e da Radassa, as mamães da minha vida também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Êxodo capítulo 2, verso 1, que vai dizer assim: e foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Até aqui. Abaixa tua cabeça comigo. Glória a Deus.
Pai querido, Pai amado, a Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor e exaltação. Pai querido, eu Te louvo, Senhor, pela oportunidade nessa manhã de poder mais uma vez transmitir a Tua palavra. Pai querido, que nessa manhã de domingo, a Tua graça, a Tua unção, a Tua liberdade no Espírito esteja em nosso meio. Pai, tem misericórdia da Tua filha que vai falar, seja com a Tua igreja que vai ouvir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque sua Bíblia sobre sua cadeira, dá sua melhor salva de palmas e se assente adorando ao Senhor. Se assente adorando ao Senhor. Quem consegue ficar comigo aqui por 20 minutos, diga glória a Deus. Vamos lá. Essa história é muito conhecida, você já conhece, mas deixa eu trazer nome a essa mulher, trazer nome a esse bebê. Nós acabamos de ler a história de Moisés, a história do início da vida de Moisés. A mamãe dele, chamada Joquebede, ela recebe uma ordem de uma lei que tinha sido estabelecida, que Faraó tinha mandado matar todos os meninos abaixo de 3 meses de idade. Faraó tinha ouvido falar que o Messias chegaria. Ele tinha ouvido falar que um Salvador chegaria para salvar o povo de Israel. Então ele tem a brilhante ideia de mandar matar os meninos abaixo de 2 anos. Não é isso, pastor? Amém. E com esse decreto preparado, agora Joquebede, já mãe de Miriam, já mãe também de Arão, ela percebe aí agora que ela está gestando agora um bebê. Ela está gerando uma criança. Só que naquela época não tínhamos ultrassom, não tínhamos ultrassonografia. Cadê as mamães aqui que passaram por sua gestação, que não tinha ainda ultrassonografia na época para você ver seu bebê? Tem alguma mamãe que passou por isso aqui? Tem alguma? Eu tenho um filho de 33 anos, o Rafael. Então naquela época era uma ultrassonografia e olhe lá, para alegria. Passou também, né? Na época da minha mãe certamente não tinha, né, mãe? Não tinha. Fazia o que? O enxoval amarelinho ou verdinho. Não era assim? Eles preparavam enxoval porque não saberia se era um menino ou uma menina. E na época também de Joquebede certamente não tinha, a não ser quando o anjo descia e revelava, assim como fez com Maria. Quando ele chegou, Maria disse: Maria, salve agraciada, bendita sois vós entre as mulheres, e o que está no teu ventre será um menino, será conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele já veio revelando quem seria. Ali já tinha um ponto dizendo que um dia aconteceu a ultrassonografia. A primeira ultrassonografia foi dada ali. Deus ele já revelava, mas na época de Moisés não existia. Agora Joquebede, ela tem essa alegria e ao mesmo tempo ela tem no coração um pesar e um pensamento: se for um menino, terei que lançar no rio, terei que jogar fora. Nasce um menino. A Bíblia vai dizer que, olha que interessante, no verso 2 vai dizer assim, ó: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso. A Bíblia não afirma que ele era formoso. Diz que a mãe vê que ele era formoso. A mãe olha e vê, vendo que ele era formoso. Irmão, e qual mãe aqui vê filho feio? Moisés era um bebê lindo. Será? Lembrei do meme. Será? Ele poderia ser um bebezinho com carinha de joelho, mas a mãe olhou e viu que era formoso, porque ela tinha gerado, ela tinha esperado por 9 meses. Agora ela tem agora um grande bebê, uma promessa na mão, mas também está com um grande problema. Um problema bom de ser resolvido, mas um problema. Ela decidiu que ela não jogaria aquele menino no rio. Ela decidiu que não mataria a promessa. Ela decidiu que ela guardaria ele dentro de casa. Você vai perceber que ao longo da história, nós vamos ver que Miriam, lá no futuro já, a Miriam, quando o povo atravessa pelo Mar Vermelho, nós percebemos que depois do Mar Vermelho, ela pega o tamborim ou pega o pandeiro e começa a bater e começa a glorificar. Isso me dá um pouquinho de respaldo bíblico para entender que diariamente na casa de Joquebede, Jéssica, tinha festa. Como assim? Amanhecia o dia, ela já dizia: Miriam, pega o pandeiro, para esconder o choro do menino, porque neném chora, bebê tem cólica,
Bebê chora porque está com fome. Bebê chora do nada, irmão. Chora, eu sei o que eu estou falando. Chora, bebê chora. Em 3 anos, 4 netos, eu sei o que eu estou falando. Eles choram, tá de barriga cheia, tá limpinho, tá? Eles choram. Então eu creio que todo dia de manhã, Joquebede falava: Miriam, pega o pandeiro, toca o pandeiro, porque aquilo que é para ser morte, na minha casa será vida. Eu vou dizer de novo: existem momentos na nossa história que Satanás está esperando você se deprimir, você fechar a janela, você ficar em silêncio. Mas Deus está dizendo: pega o pandeiro, Miriam, faz festa no local onde quer que seja luto, porque aonde Satanás decretou morte, eu declaro vida em nome de Jesus de Nazaré. Vai ter vida. Olhe para essa pessoa e diga assim: pega o pandeiro porque tem vida. Pega o pandeiro porque tem vida. Você não entendeu? Profetiza para essa pessoa e diga: ei, pega o pandeiro, faz festa porque tem vida. Ei, o Joquebede, Moisés não vai morrer. O choro do bebê, o Joquebede, não vai morrer não. Eu posso ouvir. Não vai não. Satanás, o desejo dele todos os dias, Norque, é fazer com que nós venhamos a chorar e não sentir a alegria daquilo que Deus já nos entregou. Como assim, pastora? Satanás, ele não pode arrancar das tuas mãos o que Deus já decidiu te dar. Ele não pode arrancar das tuas mãos aquilo que você já recebeu. Aí o que ele faz? Ele faz com que você não tenha alegria naquilo que está nas tuas mãos. Ele faz com que você não tenha prazer naquilo que você recebeu. Aí ao invés de você glorificar Deus pela vitória, você vai chorar porque não está conseguindo administrá-la. Eu venho aqui nessa manhã como profeta de Deus para dizer para pessoas que entraram aqui: aquilo que Deus entregou na tua vida não é motivo de morte, é motivo de alegria. Então faz festa, El Shaddai. Faz festa em casa, faz festa no trabalho, faz festa na empresa, faz festa dentro do carro. Se alegra assim, porque o que Deus te deu é teu e Satanás não vai tomar. Aleluia. Cadê a caixa de pandeiro? Procura lá, te ama. Distribui aqui em nome de Jesus. Não podendo, passou-se 3 meses. 3 meses se passaram. Irmã, você imagina, esse menino devia viver se alimentando, amamentando. Esse menino, ele devia viver coberto pelaquela mãe. Todos os cuidados eram com ela. Mas houve um momento em que ela, Tatiana, não conseguia mais segurar a força que Moisés chorava. Até 3 meses ela conseguiu, aleluia, abafar aquilo que era uma promessa e Satanás queria matar. Até 3 meses, fio, ela conseguiu abafar, esconder aquilo que tinha força, porém ainda tinha pouca força. Eu vou profetizar aqui na vida de pessoas que entraram. Deus te deu um projeto na tua mão, Ele te entregou algo. Você já escondeu, Jô, você já escondeu. Escondeu por 1 mês, escondeu por 2, escondeu por 3. Mas Deus está dizendo: vai chegar o momento que eu vou apresentar para a terra. E esse menino vai chorar tão alto que irão saber que quem entregou ele na tua mão foi eu. Deus tem o poder de dar vida àquilo que seria morte. Satanás não vai abafar aquilo que Deus te entregou. Recebe aí em nome de Jesus de Nazaré. Ei, 3 meses ela abafando aquilo que seria morte dentro de casa. Você vai perceber que outras mães, irmãos, era um decreto da cidade. Você vai perceber que outras mães, certamente, Samuel, a Bíblia não diz, mas certamente mães entregaram o menino. Né, irmã Cleide? Mães entregaram o menino. Mães mataram, porque ou entregava e matava, ou a família toda seria exterminada. Mas aquela mulher no meio do improvável, aleluia, aquela mulher no meio de pessoas que estavam entregando, deixando, abandonando, abrindo mão, ela decidiu tomar posse daquilo que Deus tinha dado na mão dela. Ela decidiu tomar posse daquilo que Deus tinha entregado para ela.
Coloque a mão no teu coração e diga assim: foi para mim. Sabe por que muitas das vezes algumas coisas estão dando errado? Porque você está delegando aquilo que Deus deu para você, para outras pessoas. Pastora, não deu muito certo. Parece que ia dar, mas falhou. Ainda não, segura só um pouquinho. Ai, parece que falhou, não deu certo. Não aconteceu. É porque você pegou um menino e entregou para outro cuidar. Deus está te dizendo: o projeto que eu te dei é teu. Pastora, mas eu não tenho capacidade, é teu. Pastora, mas eu não consigo, é teu. Em nome de Jesus, toma posse aí nessa manhã. Pastora, mas eu não consigo. Deus está dizendo: é teu. Mas o ministério é teu, a família é tua, a casa é tua, o trabalho é teu. Em nome de Jesus de Nazaré, nessa manhã levanta a tua mão. Eu declaro que todo espírito de inferioridade vai cair por terra. E você vai entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Você pode dizer glória a Deus? Não podendo, porém mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Vamos continuar lendo aqui, que eu quero um ponto muito interessante, eu queria passar para vocês. Verso 4. E sua irmã apostou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. Eu lembro que há alguns anos atrás, a Disney, eu não sei se foi a Disney, lançou um filme sobre Moisés. Eu não sei se foi a Disney, se foi outro canal. Ele lançou um desenho sobre o Baby Moisés. E eu lembro que quando eu vi aquele filme, me chamou a atenção que quando ela coloca, Joquebede pega Moisés e coloca no rio, pastor. Aí começa o cesto, e vai para lá, e vai para cá, boca de jacaré tentando morder o cesto, e pega para lá. Por quê? Porque naquele rio realmente diz a história que tem jacarés. É um rio que é profundo, é um rio que tem jacaré, é um rio perigoso. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia vai dizer que ela coloca junto aos juncos. A Bíblia em nenhum momento diz para nós, ou nos mostra, que essa cestinha saiu andando o rio abaixo, saiu andando o rio para fora. Não, a Bíblia vai dizer que o cesto... Quem já ouviu falar que o cestinho de Moisés foi correndo o rio abaixo? Alguém já ouviu falar? Já, né? Já viu o filme? Quem já viu um desenho também que o rio vai embora? Só que a Bíblia não fala isso. A mulher Joquebede, ela simplesmente... ela teve o trabalho de preparar o cesto. Ela betumou o cesto. Ela preparou o cesto para que a água não entrasse para dentro daquele cesto. E ao colocar Moisés dentro do cesto, a Bíblia vai dizer que ela coloca na beira do rio, junto aos juncos. Juncos era folhagens, era tipo cana, alguma coisa assim. Juncos de madeira ali, tá ali, colocou ali, parou ali. A Bíblia vai dizer que a filha de Faraó, olha que interessante. O palácio, era logo no início. Porque todas as águas, para alimento, para beber, para tomar banho, primeiro passava pelo palácio. Depois ia descendo água abaixo. E o povo mais pobre, mais simples, bebia ou tomava banho ou se alimentava do rio, da onde primeiro passou pelos nobres e depois passava aquela água usada já para o povo. Quem está entendendo comigo, diga glória a Deus. Você vai ver que certamente a mãe de Moisés não morava na área nobre. A Bíblia vai dizer bem claramente que ela coloca na beira do rio. Algo interessante me chama a atenção. A filha de Faraó, todos os dias ela tinha o privilégio de poder tomar banho nas primeiras águas da nascente. Mas você vai ler comigo que a Bíblia vai dizer que ela desce ao rio. Ela sai do lugar de conforto dela. Onde está aqui? E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. Ela desceu e foi até aonde, sem perceber, as meninas delas agora encontram o cesto de Moisés. Pastor, o que a senhora está querendo dizer? Tudo que tinha para ser morte,
Aquela mãe, eu tenho certeza que Joquebede, quando coloca agora Moisés dentro do rio, confiando plenamente no Deus Todo-Poderoso, eu creio que ela certamente ela pensava algo, tanto a ponto que ela pediu para que Miriam fosse olhar o que aconteceria com o cesto. Você vai perceber que agora essa mulher, a filha de Faraó, improvavelmente tomaria banho naquele lugar, improvavelmente desceria até aquele espaço, mas naquele dia ela acorda, vou pensar aqui, conjecturar com vocês, e ela imagina, vou descer, vou tomar banho em um lugar diferente, vou sair do meu lugar de conforto e vou procurar um lugar diferente para tomar banho, não sabendo ela que ela estaria descendo em encontro a um propósito de libertação ao povo que o próprio pai dela estava perseguindo. Eu vou dizer de novo, ela estava descendo ao encontro do propósito de libertação ao qual o próprio pai dela estava perseguindo. Pastor, o que a senhora quer dizer? Deus vai usar pessoas improváveis para trazer libertação, para trazer a resposta que você tem procurado. Pastora, mas é impossível. Não se preocupa, o Deus da provisão, Ele te encontrou nesse dia das mães aqui na El Shaddai e está dizendo para você, eu vou de encontro, eu sou a provisão. Ela desce, e ao descer, irmão, o cestinho estava no mesmo lugar. Porque a Bíblia vai dizer que as meninas encontram ela nos juncos, no mesmo lugar que foi colocado. Por que você está preocupado? Por que você está preocupado em largar essa situação na mão daquele que tem resposta? O nosso problema, gente, me deram um ventiladorzinho aqui, não sei porquê. Ele não está funcionando, está sem pilha, gente. 50 mais tinha mais. Ei, olha aqui para mim. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para que você entenda e eu entenda também. Existem situações que fogem ao nosso controle, ou não. Exemplo, existem situações financeiras que por causa de má administração, porque nunca a gente vai poder botar culpa em ninguém. Fio tá ali, tá me olhando, tá passando a cabeça. O que eu estou vivendo hoje, financeiramente, é resposta das minhas decisões de ontem. Amém? Não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa muito menos do meu marido, é culpa do Klarna. Tá vendo? Que você vai comprando, é tudo em pedacinho, 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 daqui a pouco tem um pedação. Então, decisões dos maridos, fala Deus. Oh Jesus, tinha que liberar essa. Ai Senhor, vamos lá. Tudo que nós fazemos hoje vai ter consequências amanhã. A mesma coisa o que nós estamos vivendo hoje são consequências do que nós fizemos ontem. Exemplo, nas 24 horas teve uma moça que veio aqui, ela decidiu passar as 24 horas dela, mesmo sem ser evangélica. Ela passou 24 horas dentro dessa igreja. No final das 24 horas ela levantou a mão para Jesus e aceitou Jesus aqui. Melhor ainda, o esposo dela estava preso, ela veio para fazer uma campanha. Já tinha assinado a carta de deportação algumas vezes. E ninguém sabe o porquê, mas nós sabemos que é resposta de oração. A juíza simplesmente olhou para ele e falou assim, não tem nada contra você, vai para casa. Quando foi quinta-feira agora, ele estava aqui no altar, levantando a mão dele para Jesus, entregando a vida dele ao Senhor. Essas coisas impossíveis aos nossos olhos, que fogem da nossa alçada, que fogem da minha força ou da sua força, existe um Deus que você serve, que Ele está no controle, e Ele está dizendo, entrega esse cesto na minha mão, entrega ele para mim, que eu sei o que fazer com ele. Rio na Bíblia Sagrada simboliza o Espírito Santo de Deus. Nessa manhã, nesses 3 minutos que me faltam, aleluia, eu quero te fazer um convite para você entender. Rio simboliza o Espírito Santo de Deus. Existem coisas que você vai precisar entender que você não vai conseguir fazer, que eu não consigo fazer. Existem coisas que vai a nossa saúde. Filhos, depois que crescem, decisões tão pessoais que eles tomam, você não pode mais se meter. Mamãe, sogra que está aqui
Entenda o que eu estou falando. Existem momentos que você não pode mais colocar a mão. Existem momentos que você vai ter que simplesmente levantar a mão e dizer: Deus, obrigado pelas decisões que eles estão fazendo, porque eu sei, Senhor, que serão as melhores, porque eu fiz a minha parte. Mas pastor, e se eles errarem? O problema não é teu. Not your business. Estou falando com carinho. Não é o seu business. Eu precisei entender isso ao longo da minha vida, da minha história. E quando eu casei com o pastor Ezequiel, para a glória de Deus, eu casei bem novinha. Isso aí não aconselho as meninas hoje, porque hoje em dia, irmão, eu sou da época de 17 anos casando, a menina já sabia cozinhar, lavar, passar. Ok, hoje em dia, não. Amém? Não, vai estudar e vai estudar, é o melhor que você faz. Mas eu casei no momento certo que Deus tinha para mim eu casar. Então eu aprendi desde muito nova a dependência com o Senhor. E vocês já conhecem um pouco da minha história aqui. Quando eu casei do vestido da noiva, que eu estava sozinha para abotoar meu botão. Quando nasceu meu primeiro filho, que eu estava sozinha numa sala de parto. Quando nasceu o segundo, o terceiro, eu estava sozinha dentro da sala de parto. Sozinha estava, sozinha fiquei. Pastor chegou uma semana depois. Era missionário, viajava. Como? Os 2 primeiros nasceram de 8 meses. Radassa deu para preparar porque foi de 9 meses, mas os 2 foram de 8 meses. Então o pastor sempre estava na estrada. E eu louvo ao Senhor porque era Deus me forjando para eu viver o que eu tenho hoje. Já foram 19 noivas que eu acompanhei, 43 mulheres dentro da sala de parto, eu estava lá. E hoje eu entendi que aquilo que era para ser dor para mim, Deus, Andréia, transformou em esteio para me ajudar outras pessoas. Sabe qual o problema? É que você não entendeu que o processo que você e eu passamos não é para você viver lamuriando, não é para você ver, ai, acendeu um clique, ai, deu um clique aqui, ai, acendeu, eu esqueci até o nome, como é que se fala? Gatilho, deu um gatilho. Irmão, em nome de Jesus de Nazaré, você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Pegue esse gatilho e transforme em vitória, em bênção, e use ele para ajudar outras pessoas. E hoje, para a glória de Deus, eu vim aqui dizer para você: pega esse cesto que Deus te deu. Você conseguiu orar, você conseguiu jejuar, você conseguiu fazer propósito. Era o que Joquebede fez. Ela betumou, ela preparou o cesto, mas teve um momento que ela precisou entregar no rio do Espírito. Ela precisou largar no rio. E nessa manhã Deus está dizendo para pessoas aqui: até agora foi você, mas a partir de hoje é comigo. Coloca no rio, coloca no rio, coloca no rio, porque o Espírito Santo está aqui. Ei, eu estou aqui, deposita em mim, entrega para mim, dá na minha mão, porque eu estou no controle. Você pode dizer glória a Deus? Assim mesmo como você está, abaixa sua cabeça comigo. Joquebede, ela vai nos ensinar que a fé trabalha, o amor protege, e Deus cuida daquilo que colocamos nas mãos dele. Eu vou dizer de novo: a fé trabalha, o amor protege, e Deus cuida daquilo que colocamos na mão dele. Você precisa trabalhar a tua fé todos os dias. A fé, ela é viva. Você precisa exercitar a tua fé. Você precisa todo dia colocar a fé em nome de Jesus na prática. É necessário. É quando você vê que há uma impossibilidade ao longo do teu dia e você entender: eu não posso, mas aquele que pode, ele faz por mim. É sobre você entender que no domingo você vai embora, mas Deus não fica aqui. Deus, ele fica cuidando da casa, mas ele vai contigo também. É que tem pessoas que pensam que vêm para a igreja e Deus está dentro de um closet. Aí você chega aqui, você adora, você exalta, você... Aí você vai embora, pega o pastor, vai lá, pega Deus, né, pastor Paulo, e coloca Deus dentro do closet. Aí fala assim: Deus, quinta-feira a gente se vê de novo. Não é assim que funciona. Deus, ele vai comigo para minha casa, mas ele vai contigo para a tua também. Eu vou dizer de novo: ele vai comigo para minha casa, mas ele vai contigo também. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós não permitimos que Deus vá conosco. O momento que você um dia levantou a tua mão e entregou a tua vida a Jesus, foi o dia que você falou: Jesus, anda comigo de perto, porque eu sei que o Senhor me escolheu desde que eu nasci, mas a partir de hoje eu te escolho. Fica de pé comigo. O sexto fala sobre oração, propósito, jejum, preparação.
cuidado. Moisés, um menino, é os projetos. É a tua família, é o teu sonho, é a tua saúde. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo Deus nesse altar. Aleluia. Moisés é aquilo que Deus te entregou e por um tempo você quis abafar esse ministério. Por um tempo você quis fugir. Por um tempo você quis se esconder. Mas você sabe que você é do monte. Você sabe que você é da oração. Eu vou dizer de novo. Você sabe que você é do propósito. Você sabe que você é das madrugadas de oração, clamando por filho, clamando por marido, clamando pela saúde, você sabe. Mas você tentou esconder e nessa manhã o Espírito Santo me traz aqui para te lembrar que você precisa pegar de novo tudo isso que Ele te entregou e colocar no rio do Espírito e entregar para Deus. Porque depois você vai ver a história de Moisés. Moisés foi um grande libertador do povo de Deus. Moisés foi um homem que guiou o povo pelo deserto. Você já parou para pensar, se Moisés tivesse morrido, a história seria outra? Ontem dentro do carro, assim mesmo quando você está, olha para mim, coloca sua mão no teu coração. A minha mãe falou assim: Marcinha, seu irmão falou assim para mim: mamãe, a senhora já pensou que tudo isso que está acontecendo na El Shaddai, todas essas pessoas que vão lá, as pessoas que já foram alcançadas por pastor Ezequiel e pastora Marcelene, a senhora já pensou que tudo isso é por causa da senhora? E ela falou para mim com os olhinhos assim, bem felizes. E eu falei: e é verdade, mãe. Porque a senhora aceitou o desafio. Eu estou aqui. Eu nasci. A senhora é o início de um grande propósito. Às vezes você olha para a pastora aqui pregando, mas não entende que antes de mim houve outras pessoas. Para que você estivesse aqui, alguém precisou desbravar alguns caminhos. Nunca é sobre nós. Nós estamos ligados sempre a outras pessoas. Ontem eu estava em um aniversário. E no meio do aniversário, aquele negócio de 15 anos, né? Aí eu até brinquei com o irmão, que aí começa a passar as fotos das adolescentes, bebezinho, que pro pai e a mãe, cadê Vanilda e o Fabiano? Tá aqui? Fabiano tá servindo, Vanilda tá ali. Eu até brinquei e falei com o irmão Ricardo, que estava do meu lado, falando assim: Ricardo, isso aí a mãe e o pai choram, alegria. Mostrando foto de pequeno. Mas eles falando: meu Deus, lá vai a mamãe pagar mico, botar foto de eu pequena lá. Mas teve um momento que quando os tios, quando o avô começou a falar, eu olhei para a Júlia, ela chorava tanto. E eu comecei ali a olhar, prestar atenção naquele vídeo, cada pessoa simples falando. Eu falei: Senhor, cada cabecinha daquela El Shaddai tem no mínimo de 20, 30 pessoas por trás dela. É tios, é avós, parentes, amigos. Mas olha quem Deus escolheu para estar aqui nessa manhã adorando, foi você. Você é provisão. Eu vou voltar para a minha primeira palavra lá do início. Deus tem te usado como provisão. Mas para você ser provisão, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Eu quero fazer um convite nessa noite, nessa manhã. Segura os pandeiros. Coloca a tua mão no teu coração. Nessa manhã de Dia das Mães, eu acho que é uma linda data para você reafirmar a tua aliança com o Pai. O Senhor está te chamando para você colocar mamãe, papai, filho que está aqui, colocar esse cesto de volta no rio. Eu vou dizer de novo. É hora de colocar o cesto de novo no rio. Pastora, como eu faço isso? Entregando a tua vida a Jesus e selando com Ele no altar. A igreja orando em nome de Jesus. Aleluia. O Pai está te chamando. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que viria a ser, vem de ti. Cadê você nessa manhã? Aonde você estiver, eu quero te chamar com carinho
Pastora, realmente eu estou segurando esse cesto na mão e já está ficando pesado. Satanás, ele está quase arrancando de mim. Eu não aguento mais carregar cargas que não são minhas. Eu não aguento mais carregar cargas que não são mais para mim. O Senhor te convida nessa manhã a colocar no rio do Espírito. Ele está te chamando de volta.